Pai, obrigado pela vida do Maurício. Hoje ele, ao chegar, eu perguntei como ele estava com a esposa, com a família. E a resposta foi: estamos bem. Graças a Deus, estamos bem. Como é bom a vida comum do lar. Ver um homem comum com a sua esposa comum, com seus filhos comuns. Como é prazeroso isso. Nós te agradecemos por quem ele tem se tornado a cada dia, pelas mudanças internas e externas de quem ele é e do serviço que ele tem prestado à sua igreja. Continue, Senhor, construindo esse homem em hombridade, em paternidade e em servir a tua igreja, não apenas aqui, mas em todo o Brasil e fora dele. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente, pelas palavras. Bom dia, gente. Tudo bem? Primeiro, só justificando, a Jaque não pôde estar hoje. Ela está no curso, que é relacionado ao trabalho dela, e estava marcada há mais tempo. Aí quando a gente foi conferir as datas assim, aí não deu para ela vir hoje. Então, mas, graças a Deus, a gente está bem. Como o David falou, esse mês, nós estamos trabalhando alguns fundamentos, né, que nos unem como igreja, que nos unem como uma expressão do corpo de Cristo na cidade. E a gente começou falando sobre a comunhão versus sentimentalismo, né? E em torno do que nós nos reunimos, em torno de quem, por que nós nos reunimos todos os domingos para comungar. Então, de fato, tem sido muito especial esses momentos de comunhão. E é um momento em que a gente pode renovar a nossa missão como corpo de Jesus. O significado de missa é justamente renovar a missão. Então, quando nós nos reunimos, é porque a minha missão coopera com a missão da Lídia, que coopera com a missão do David. Então, nisso, nós expressamos o corpo de Cristo, nós nos tornamos Cristo visível para a cidade. E esse é o sentido de nós nos reunirmos. Então, não é um evento aleatório, não são reuniões sem sentido, né? Não é um clube social. Mas a gente está aqui porque, mais do que sermos simpáticos um com o outro, porque nós temos uma afinidade uns com os outros, mas porque nós temos uma missão em comum. Isso nos permite nos reunir. E também nós falamos sobre a centralidade da palavra, né? O Felipe trouxe semana passada, muito bom. E a palavra de Jesus, as Escrituras, como a principal testemunha de Jesus, como historicamente o que nós temos de mais próximo de Cristo como testemunha é as Escrituras. E por isso nós nos reunimos para compartilhar da nossa missão em torno das Escrituras, que nos apontam um caminho, que torna ele o centro das nossas reuniões. E o que nós vemos hoje é uma espécie de um homem querendo assumir esse lugar de centro. O homem ele começa a procurar um lugar onde ele é mais visível do que o próprio Cristo deveria ser visível. Ele busca um lugar que não é dele de direito. Ele busca ocupar um lugar que é de Deus. E a gente vê isso desde o princípio. Quando Deus pergunta para o homem: onde você está? Ele não pergunta o que você fez, ele pergunta onde você está. Porque você não está no lugar que eu te coloquei. Mas o fundamento, ou o que motivou o homem a sair do lugar onde ele estava, era ser como Deus, conhecer como Deus conhece. Entende? Então, quando a gente não está no lugar que nós deveríamos estar, o que ele vai fazer é nos retirar. Porque o homem buscou um lugar que é de Deus. Ele perdeu o lugar que ele estava. E por que eu começo falando isso e por que isso tem a ver com louvor? Porque louvor é o lugar onde Deus está. Louvor acontece onde Deus está. Não queria hoje falar especificamente
claro que estão associados, mas existe a música. E existe um momento em que a música se torna louvor. Então a gente pode ter um momento de música, mas esse momento não especificamente pode ser um momento de louvor. Porque o louvor acontece quando Deus vem, quando Deus está. Porque o Salmo 22 diz que Deus habita em meio aos louvores. Então existe um momento que nós podemos nos reunir e ter um tempo bom de música, um tempo de qualidade, um tempo com um bom som, mas pode ser que esse momento Deus não esteja. Porque a gente às vezes pode estar cantando apenas aquilo que a minha alma quer expressar e aquilo que a minha alma está carregada e aquilo que as minhas preocupações querem externar. Mas talvez aquilo não tenha muito a ver com o que Deus está movimentando, com o que Deus está fazendo. E isso caracteriza como um momento de música, mas não como um momento de louvor. Porque louvor é onde Deus está. O Salmo 22, onde está essa citação, né, que Deus habita em meio aos louvores, é o mesmo salmo que Jesus ele cita no momento da crucificação. Por que me abandonaste? Então o versículo 1 desse salmo é a citação de Cristo quando ele está na cruz. Então é difícil a gente pensar que aquele momento da crucificação pode ser um momento de louvor. Porque Deus estava. Porque louvar a Deus tem a ver com a gente comunicar o que Ele está fazendo. O que Deus está fazendo no plano eterno, o que Deus está fazendo na história, o que Deus está fazendo na linha do tempo é o que deve caracterizar o nosso momento de música, o nosso momento de comunhão com Ele. Então, quando nós nos reunimos para louvar a Deus, nós nos reunimos para falar dele, para testemunhar a Deus, para testemunhar a sua obra, para testemunhar o seu Filho. Por isso que hoje eu percebo que a gente vive uma crise musical, diria, na igreja, porque talvez em muitos momentos a gente canta muito pouco o que as Escrituras dizem. A gente quer cantar, a gente quer inovar, só que a Bíblia ela não dá muita margem para gente, para inovações, no sentido de vamos fazer algo que ninguém nunca fez. Mas o que a Bíblia nos diz, de Gênesis a Apocalipse, é sobre restaurar um coração. É sobre restaurar um tabernáculo. É sobre restaurar um homem que caiu, que perdeu a sua posição, que deve urgentemente voltar para ela, para que ele possa novamente louvar a Deus e falar dos seus feitos e falar do que ele faz. Porque quando o homem ele sai dessa posição, ele começa a falar dele mesmo. Ele começa a cantar sobre ele mesmo, ele começa a dar nome às cidades a partir dele mesmo, a partir do que ele gera. O homem, quando cai, ele dá o nome da cidade do filho que ele teve. Entende isso? Então ele começa a nomear as coisas a partir dele, não mais a partir do que ele está ouvindo e vendo de Deus. Porque o que Deus disse para ele no princípio? Para que ele nomeasse todas as coisas. A partir de quem? A partir da relação que ele tinha com Deus. A partir do que ele via Deus fazendo, ele fazia e nomeava as coisas. Mas quando o homem cai, ele começa a nomear as coisas a partir do que ele tem capacidade de gerar. Então isso é o mesmo princípio que fundamenta a nossa arte. Então quando a gente vai expressar a música, expressar a arte, a gente está expressando a partir de quem? Ou a partir de qual lugar? Onde você está quando você canta? No lugar que Deus te colocou para estar? Ou no lugar que você não deveria estar? Ou no lugar que você quer estar? Porque o homem queria um lugar de Deus. Qual foi o outro ser que quis o lugar de Deus? Lúcifer. E o que ele era? Um anjo próximo. O regente da música. Lembra? Isaías 15? Ele quis um lugar que não era dele por direito. Ele quis um lugar que não era dele e o que Deus fez? Deus o tirou daquele lugar. E o lançou para fora daquele momento de comunhão. Então entende que a questão é a partir de onde? Ou fundamentados em que nós nos reunimos para termos música ou para louvar a Deus? Porque Deus habita. Deus precisa estar no momento de louvor. E não é que... porque o fato de Deus estar já é o suficiente. Porque quando Ele está,
o sacerdote não pode entrar dentro do templo. Mas o que Davi descreve sobre esse momento? Quando o sacerdote ele não consegue entrar, porque quando o Salomão ele está consagrando o templo, a presença de Deus preenche aquele lugar e diz que os sacerdotes eles não poderiam entrar naquele lugar, mas antes eles se afastavam, se curvavam e diziam, porque ele é bom. Porque ele é bom. Então não é um lugar onde existe um trabalho a ser feito, mas é um lugar de resgatar uma comunhão com Deus. É um lugar onde nós devemos voltar, por isso que às vezes no momento de louvor a gente tenta e esforça e quer fazer algo e para a gente tentar atrair a presença de Deus, e não que isso não seja válido, mas talvez o que nós precisamos fazer é apenas deixar. Porque o sacerdote não pode entrar no lugar onde Deus está, porque ele já está. Não há necessidade de sacrifício onde Deus já está. Não há necessidade de um serviço onde Deus já está, ele está. E ele habita. Quando ele vem e habita, não precisa. A gente só se curva e diz que ele é bom, seu amor dura para sempre. E Davi dizia, cantem, porque ele é bom e o seu amor dura para sempre, porque ele estava. Porque Deus estava. Então, o primeiro princípio que eu gostaria de pontuar, louvor acontece quando Deus está. Então a gente precisaria de definir exatamente o que é louvor, que é um momento de louvor a Deus, e o que é um momento de entretenimento e música. Porque o louvor ele tem uma capacidade de afetar ambientes. A Escritura, Deus, ele é um Deus que opera em ambientes. Então a Bíblia ela vai falar sobre esses momentos de música, esses momentos de canções, de entoação de cântico, é um momento que está muito relacionado à mudança de uma atmosfera. Davi aprendeu muito com Samuel. Samuel era um profeta que ungiu reis, ele é um dos primeiros profetas, eu não me lembro a passagem agora, mas Samuel ele inaugura um momento, a monarquia em Israel, né? Ele chama o povo e diz para que eles viessem ouvir a lei do reino. Então agora se inaugura o reino. Então vocês vêm ouvir a lei do reino e depois ele vai ungir Saul, mas antes já tinha ungido Davi, que seria o rei legítimo. Então Samuel era um profeta que ele operava a partir do entendimento que ele tinha da música, porque você vai observar que em vários momentos ele diz sobre a utilização da profecia junto com a música. Então ele impulsionava a escola de Samuel, ela era movida a partir de uma instrução com a música. Então os profetas, o que eles aprendiam sobre profecia estava relacionado com a capacidade que eles tinham de entoar cântico, ou como eles poderiam cantar, ou como funcionava a aplicação da música nesse sentido. A gente vai falar sobre isso, eu vou pedir para abrir um texto, mas antes de chegar nesse momento de Samuel, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Isaías 66. Porque a música ela tem uma capacidade de modificar ambientes, de mudar a atmosfera do lugar. Ela tem a capacidade de tocar pessoas. Se a gente for observar Gênesis 1, não precisa de abrir sua Bíblia, mantenha ela aberta em Isaías 66, mas em Gênesis 1 diz que Deus criou todas as coisas a partir da sua palavra, a partir do que ele disse. Então, quando ele falou algo, aquilo veio a existir. E quando Deus fala, o que se propaga da sua voz é um som. Então, o som, talvez a primeira coisa que Deus tenha criado tenha sido o som. Porque quando ele falou e aquilo se propagou diante do nada, diante daquele vazio, as coisas começaram a existir. Então, se a gente pensar, Deus criou todas as coisas a partir do quê?
E quem existia quando Deus estava criando todas as coisas? O que estava naquele momento? Era somente Deus. Deus e o Filho. Então, onde Deus está, há louvor. Onde Deus está, há um som. Há um som que modifica ambientes. Há um som que constrói uma atmosfera. Há um som que constrói coisas diante de situações, diante de coisas que não têm sentido, diante de um vazio. Então existia a presença de Deus. E através da sua criação, ele entoou um som. Porque o louvor acontece onde Deus está. Está dando para entender? Dando para entender que a gente está falando sobre algo que em muitos momentos o homem abriu mão disso. Porque o homem abriu mão da presença de Deus. Ele quis ser o centro da sua própria existência. Ele se tornou senhor da sua própria vida e ele se igualou ao Criador. Na época do iluminismo, né, Deus é reduzido e o conceito sobre o homem ele aumenta, então os dois são a mesma coisa. Então eu preciso de Deus. E a gente vive isso de uma maneira muito natural. Então abre sua Bíblia em Isaías 66, versículo 1. Isaías 66, a partir do versículo 1, diz: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? E por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A esse eu estimo, ao humilde é o contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Só até aí, até o versículo 2, versículo 1 e 2. Então, Isaías está dizendo, Deus diz, que tipo de lugar vocês estão construindo para mim? Que tipo de casa? Ele diz, no versículo 1, que espécie de casa vocês me edificarão? Qual é o lugar onde eu vou habitar? Aqui eu percebo que existe uma dinâmica acontecendo. Porque Deus, quando ele se assenta no trono, quando ele repousa os seus pés, indica que ele está reinando e governando. Então existe uma dinâmica de movimento entre ele se assentar no trono, apoiar os seus pés. Porque quando um rei ele tinha essa postura, ele estava justamente indicando que ele ia fazer algo, que ele ia dar algum veredito, que ele ia operar de alguma forma no meio do povo. Então existe uma operação, uma dinâmica de um movimento acontecendo. O céu é o meu trono e a terra é o lugar onde eu apoio os meus pés. Que tipo de lugar vocês estão construindo para que eu apoie os meus pés? Que tipo de lugar vocês estão construindo para que me permita fazer na terra aquilo que eu tenho para fazer a partir dos céus? Está dando para entender que o lugar em que ele pergunta o que vocês estão construindo tem a ver com o que a gente compreende da operação diante do trono de Deus. Por isso que os músicos, e Davi instruía muitos músicos nesse sentido, eles não deveriam apenas ter uma habilidade com os instrumentos, mas eles deveriam ter uma capacidade de perceber o que Deus está movimentando na época. Ou o que Deus está fazendo hoje era o que eles deveriam cantar. Porque existe uma interação entre o que acontece na terra com aquilo que Deus está fazendo no céu. Então, o músico ele não é apenas um cantor ou um instrumentista. Por isso que Davi ele instruiu os seus músicos no sentido da profecia. Porque que tipo de gente que vai construir uma casa para que Deus repouse, para que Deus descanse seus pés e para que Deus possa se movimentar na terra? Para que Deus faça algo na terra, ele precisa de um tipo de gente específica. Que tipo de gente é essa? Eu acredito que ele está
posicionando pessoas profeticamente para compreenderem o que ele está fazendo, para que compreendam uma dinâmica da movimentação de Deus nos céus, para que elas possam afetar a terra. E que isso possa atrair a presença de Deus e atrair o seu caminhar sobre a terra. Está dando para entender? Então, por isso que é importante, não somente a gente ter um momento de música, onde a gente espera muito do grupo ou das pessoas que estão à frente com os instrumentos e com as vozes, mas a gente não consegue interagir com isso. Porque é a mesma distância que a gente não consegue perceber o que Deus está movimentando no trono. Por isso que a gente não consegue entender o que a gente tem que fazer na terra. Sabe? Porque essas coisas elas não podem estar desconexas. Elas devem estar em harmonia. Elas devem andar juntas. Existe a melodia, a harmonia e o ritmo na música, não é isso? Os 3 elementos da música. A melodia, a voz de Deus, a harmonia, quando você consegue compreender o que ele está fazendo e aplicar através do ritmo. Então existe uma dinâmica, uma dinâmica na qual Deus age, que precisa de uma interação para que a gente consiga afetar os lugares. Para que a gente consiga afetar as regiões, para que a gente consiga modificar pessoas. Porque quando a música opera nos ambientes, ela afeta pessoas. E pessoas afetam outras pessoas. E essas pessoas afetam uma cidade. E essas pessoas afetam uma nação. Dando para entender? Então, Isaías ele está descrevendo o momento em que Deus pergunta: que tipo de casa vocês estão edificando para mim? E a mesma pergunta que eu tenho: que tipo de casa nós estamos edificando a Deus? Que tipo de lugar que a gente está... nós estamos trabalhando em qual sentido? Porque a gente quer tocar a cidade através de quê? Através do que a gente tem capacidade de fazer? Ou a gente quer tocar a partir da presença de Deus? Porque não é somente uma estrutura. Juntamente com o tabernáculo de Davi, simultaneamente ao tabernáculo de Davi também estava se operando no tabernáculo de Moisés na época. Então, quando Davi colocou no seu coração que ele queria construir um lugar para Deus, simultaneamente também havia a operação dentro do tabernáculo de Moisés, com os sacrifícios, os rituais. Existia uma liturgia acontecendo. Então, Davi decidiu que ele iria construir um lugar para Deus. Só que faltava algo. Faltava algo que também não tinha no tabernáculo de Moisés. E o tabernáculo de Moisés funcionava sem a Arca da Aliança. E Davi, quando ele ergue uma tenda para o Senhor, ele fala: vamos buscar a Arca. A questão é, existem 2 tipos de estrutura. A gente pode estar uma estrutura que funciona, que ocorre sacrifício, os sacerdotes vão diante do lugar santo, os sacerdotes operam o seu serviço, mas que não existe a presença, que não tem a arca. Mas funciona. Todo dia tem sacrifício, todo dia tem sangue. E Davi, ele colocou no seu coração: eu vou erguer uma tenda, mas ela tem que ter a arca. Então vamos buscar a arca. E ele trouxe a arca para dentro daquela tenda. A questão é: que tipo de movimentação nós queremos ter? Uma movimentação especificamente litúrgica, que cumpre com tudo que a lei estava dizendo? Ou uma que guarda a presença de Deus? Uma que consegue expressar uma presença, que consegue conter uma presença de Deus? Dando para entender? Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Por que Davi colocou
eu vou construir um tabernáculo. E a gente pode falar como que era a operação desse tabernáculo. O tabernáculo de Davi, ele estava em Sião. O tabernáculo de Moisés, ele estava em Gibeon. Gibeon é alto de uma colina. Era um lugar alto, ele era visível para todo Israel. E Davi, quando ele coloca em Sião o tabernáculo, os estudiosos vão dizer, a escritura também aponta que ele colocou o tabernáculo em uma planície. Era como se o tabernáculo de Davi ele estivesse no centro da cidade. Então ele estava no lugar onde todos podiam acessar. O tabernáculo de Moisés era um tabernáculo num monte elevado. E ele cumpria com determinados rituais que não permitiam que todos tivessem acesso. Porque no tabernáculo de Moisés, apenas os sacerdotes e os subsacerdotes tinham acesso à operação dos sacrifícios e tudo. E o tabernáculo de Davi, ele estava colocado no meio da cidade onde todos podiam vir. Só que existiam alguns critérios. E Davi estabeleceu alguns critérios para o funcionamento desse tabernáculo. E ele nomeou homens capacitados nos instrumentos, outros capacitados nas vozes. Mas o que tinha em comum entre esses homens era profetiza. E por isso que eu queria falar, a música, a canção, o louvor, está muito relacionado à profecia. E a profecia não quer dizer com aqueles que têm um chamado profético, aqueles que têm um ofício profético, mas a profecia, ela tem a ver com você proclamar os feitos de Deus. Então, ser profético não é você ser cheio de pirotecnia e, ver coisa que, eu vi várias coisas. Isso acontece. Mas isso não é o que define um profeta. Isso não é o que define um povo profético. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 15. Êxodo capítulo 15. Versículo 1. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro. O seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas profundas os encobriram, como pedra que desce ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso derrubaste os teus adversários. Enviaste teu furor flamejante que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas as águas se amontoaram, as águas turbulentas firmaram-se como muralha, as águas profundas congelaram-se no coração do mar. No versículo 20, então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando, cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Perceba qual que era o sentido do cântico. O que eles estavam cantando? O que eles estavam cantando? O que Deus fez. O que Deus fez? Tirou eles
como o David falou, tirou eles do Egito, eles atravessaram o mar, eles romperam com uma opressão que existia sobre a vida deles, e o que eles fizeram? Cantaram. E o que a Escritura diz? Que a profetisa Miriam cantou. Acho que é o único momento em que cita que Miriam é como profetiza. Pois, se não for esse o único momento, depois você pode me corrigir. Mas existe até uma razão para que seja o único momento em que ele cita Miriam como uma profetisa, cantando. Entende como a música está relacionada à profecia? Porque ela cantou algo que Deus fez, então era uma proclamação. Deus está fazendo. Deus lançou o cavaleiro e seu cavalo ao mar. Isso é profetizar. Porque foi o que Deus fez. Então, a música está muito relacionada ao louvor a Deus, está relacionado a gente se conectar com aquilo que Deus está movimentando. Ou por isso a gente precisa de entender o que Deus está fazendo hoje, para que a gente libere uma canção. Porque isso libera pessoas, porque isso libera uma ação do Espírito, isso modifica ambientes, isso modifica cidades. E não é uma canção uma canção introspectiva, uma canção que é apenas carregada de alma. Não que isso não tenha o seu lugar. Você expressar a angústia, a alma, também tem o seu lugar na música. Mas o que eu estou querendo falar é sobre a música relacionada à profecia. E como isso deve ser liberado no nosso meio. E como isso deve ser cultivado no nosso meio. E de compreender o que Deus está fazendo, se posicionar diante disso, porque isso atrai a presença, isso nos permite liberar canções. Isso nos permite, porque essa canção que eles cantaram em Êxodo 15, ela revela o poder de Deus, os seus feitos, o que Deus estava fazendo, o que Deus estava movimentando. Isso é onde Deus está. Isso é o lugar, é estar onde Deus está, é estar com Deus e perceber o que Ele está fazendo. Que era o mesmo Espírito que movia Samuel. Era o mesmo Espírito que ele passava para os seus discípulos, profetas. A música ela tem um poder de ativar pessoas, ela tem um poder de liberar destinos. Então, eu percebo que é algo a ser cultivado. É algo a ser alimentado no nosso meio. Como o Felipe falou semana passada, a centralidade das Escrituras, a importância da gente, de quanto nós nos alimentamos da Bíblia para prestar um serviço a Deus. Sabe? Quanto nós nos alimentamos das Escrituras para a gente prestar um serviço, isso não está somente limitado aos que cantam. Mas a gente também vai perceber que Davi ele falava sobre liberar um som apenas com instrumentos. Sião era um lugar onde se ouvia um som. Sião era um lugar onde se tinha cânticos 24 horas. Era constantemente. Samuel implementou isso na sua escola de profetas, que 24 horas por dia existia um som. Eles profetizavam debaixo dessa atmosfera, de liberar um som. Existia um som, então profetiza. Existe um som, profetiza. Fale de Deus. E às vezes quando alguém chegar para a gente e falar assim, fale algo de Deus, a gente não consegue. Porque falta relação. Falta saber o que Deus está fazendo. Falta intimidade com Deus. Porque às vezes a gente está num lugar onde Deus não está. E a gente quer um lugar onde Deus está. Sabe, almejar um lugar, eu quero estar ali. Mas aquele ali é um lugar de Deus. Deus não se constrange em te tirar do lugar que é dele. De maneira nenhuma. Eu achei muito forte isso que está escrito em Êxodo 15, quando Miriam diz, cante ao Senhor, pois triunfou gloriosamente e lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Existe um poder em entoar algo a Deus
a partir do que ele fez, do que ele faz, do que ele fará. Porque, como David diz, nós vivemos uma cultura que ela quer oprimir os princípios do Evangelho. Uma música que eu fiquei na cabeça esses dias, até mandei para os meninos, e fala bem assim no refrão: dai-me filhos. Lembra? E a gente viu uma cultura que quer nos oprimir a não ter filhos. Agora pensa se a igreja canta, dai-me filhos. Se a igreja canta, queremos filhos. Mas a gente não escuta isso por aí. Está entendendo? Isso é uma parte prática do que a gente está tentando trabalhar. Existe uma movimentação, existe um clamor, existe uma ação do Espírito. Só que o Espírito está agindo ali e a gente está querendo ir para lá. Sabe que falta uma sincronia? Que falta entender que Deus se assentou no trono, ele repousa seus pés sobre a terra, ele pergunta: o que vocês estão fazendo? O que vocês estão edificando? É um lugar onde eu posso habitar? É um lugar onde eu posso dar filhos? A gente está cantando isso. A gente não... Profetizar não é uma palavra somente uma palavra de coragem, de motivação. A gente não é o profeta não é um coach. Não vai, você vai conseguir. Não, mas tem a ver com propósito. Por que, filhos? Porque é propósito de Deus, está na Escritura. E profetizar é você declarar as Escrituras. O livro mais profético da Bíblia não são os livros proféticos. É Deuteronômio. Deuteronômio é o livro mais profético das Escrituras. Por quê? Porque ele é um livro que repete a lei. Ele repetiu tudo que já estava escrito. Então ele declarou novamente tudo que está escrito. E no livro de Deuteronômio ele fala que ele levantaria um profeta semelhante a ele. Moisés falando. Então o que ele está fazendo? Declarando, repetindo, falando de algo que Deus já falou. Profético não tem a ver com inovar, ou fazer alguma coisa diferente, algo que ninguém nunca viu. Tem a ver com obedecer. Obedecer é aquilo que você já ouviu de Deus, é aquilo que está escrito. E declarar isso. E declarar com a igreja, e declarar com o corpo de Cristo numa cidade, declarar com o corpo de Cristo numa nação. Mas a gente quer fazer as coisas de uma maneira diferente, a gente quer ser diferente. A gente quer o lugar de Deus. A gente que eu falo, eu quero o lugar de Deus, eu quero o lugar de Deus. Eu quero sentar e falar, isso pode, isso não pode. Porque o convite que a serpente deu a eles, você quer, você não, não pode comer? Não, você pode. Por quê? Porque Deus sabe que você vai ser como ele. Isso eu quero, isso é bom. Você como Deus? Pode parecer até profético, né? Ser um com Deus. Não, vou ser como Deus. Não. Deus não divide a sua glória. Deus não divide o seu trono. O que a gente faz é sair, se render e dizer, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Porque Ele é bom. É a gente gerar um ambiente onde Ele venha e nós nos rendemos e dizemos, Ele é bom. É a gente perceber, ei Deus, o que você está fazendo? Sabe o que significa a palavra intercessão? O Cacá fala muito isso. Intercessão é você entrevistar. É você saber de Deus. Sabe o que Abraão fez? Mas e se tiverem? E se tiverem? Não, eu farei. E Deus foi falando. Sabe? Está. Mas Abraão não era Deus. Ele não estava no lugar de Deus. Senhor, te peço, poupe aquela cidade. Poupe aqueles homens. Moisés, Senhor, mas se o Senhor não vier, do que adianta? Entende o que é agir profeticamente?
não está relacionado a gente criar situações, porque a palavra é dele, vem dele. Ele estabelece, ele remove o que tem que ser removido, ele estabelece o que tem que ser estabelecido. E a gente se aproxima disso com temor. Com temor. A Bíblia diz em Apocalipse 19:10 que o Espírito de Cristo é o Espírito da profecia. 1 Pedro 1:10 diz que os homens profetizaram porque o Espírito de Cristo estava neles. Então eles começaram a investigar quais seriam os tempos e a época em que o Cristo haveria de se manifestar, porque o Espírito do Cristo estava neles. A profecia não pode ser gerada por nenhuma capacidade humana. Perceba que tudo isso tem a ver com submissão. O cântico também ele não pode ser apenas produzido por nós, porque se a gente tem uma capacidade de produzir algo, talvez a gente esteja produzindo música, mas o louvor ele é gerado. Quando você consegue gerar algo em que Deus vem e se faz presente. Profetizar tem a ver com encaixar o Cristo. Porque o espírito do profeta está submetido a Cristo. Cristo é o Filho de Deus. Então, se a gente quer filhos, cantemos por filhos, profetizemos por filhos. Se nós queremos modificar realidades, cantemos isso. Se nós queremos impactar uma cidade, que a gente possa cantar as escrituras para a cidade. A lei de Deus, esses 5 primeiros livros da Bíblia, eles são a legislação de um país. Como é que é o livro da legislação do Brasil, assim, da Constituição? Grande. Sei lá, são vários artigos. São vários artigos. Fala sobre várias áreas da sociedade. Se você for ler os 5 primeiros livros da Bíblia, a gente podia mudar o mundo. Está entendendo? Que a gente seria um povo profético a partir do quanto a gente tem da Escritura, a partir do quanto que a gente carrega essa palavra, a partir do quanto que a gente tem um compromisso com aquilo que já foi dito. E às vezes nós buscamos coisas que Deus não quer que a gente busque. Ele quer apenas nos resgatar. Talvez a única coisa que a gente precise de fazer é voltar para o lugar que a gente estava antes. E não querer demais. Ei, Deus, eu quero estar de novo onde eu estava no princípio. Como nós éramos no princípio. Quando eu ouvia sua voz dizendo o que eu deveria fazer, então nós nomeávamos as coisas. Então a gente cultivava a terra. Porque o cultivar, o trabalhar era um culto a Deus. Quando a gente fazia tudo isso, porque nós tínhamos uma relação. Quando a gente fazia tudo isso, porque eu, homem, não buscava ter o seu lugar. A Bíblia diz que Amós 9, que ele restituiria o tabernáculo caído de Davi. E o Deus estava até conversando, ele citou isso.
E o que tinha de tão especial naquele lugar, naquela tenda? Uma tenda como essa, que convidava pessoas da cidade, e tinha a presença, tinha a arca, e ele dizia para aquelas pessoas: se voltem para a arca. Agora vocês profetizem. Agora vocês profetizem com instrumentos. Agora vocês profetizem com cânticos. Agora vocês profetizem com danças. Que era esse lugar? Qual era a atmosfera desse lugar? Para Deus dizer que ele voltaria uma vez mais para restaurar a tenda caída de Davi. Eu penso de duas formas. Eu gosto de pensar a Bíblia sempre a partir de um princípio literal. Em muitos versículos eu gosto de ver a Bíblia literalmente. Então, para mim, esse tabernáculo ele será reerguido literalmente. Literalmente haverá uma tenda que irá conter as pessoas no lugar. E que ali haverá uma expressão daquilo que acontece no trono. Por que Davi tinha no seu coração de construir um lugar como esse? Porque se a gente for ler Apocalipse 4, 5, Apocalipse 19, diz que o trono de Deus, onde Deus está, existem muitas pessoas. E existe um cântico. E o que eles cantavam? Eles cantavam sobre o Cordeiro, eles cantavam sobre o que eles estavam vendo. Então Davi, o que ele fez? Reproduziu esse lugar. Ele reproduziu esse lugar. Então, primeiro, eu acredito que isso será concretizado de maneira literal. Mas também acredito que, assim como toda profecia, ela se desenvolve. Então, quando algum profeta ou quando existe uma palavra sendo cumprida nas Escrituras, até o ponto em que ela é liberada e até o ponto em que ela vai se concretizar, existe um caminho. Nesse caminho, ela cria possibilidades, ela atua. Então, restaurar o tabernáculo também tem a ver com o que a gente faz hoje. Que é resgatar o quê? Um espírito. Resgatar o coração como era naqueles dias. Então, como a gente diz hoje, vamos restaurar o tabernáculo de Davi? Vamos restaurar pessoas que têm o mesmo coração que Davi tinha. Porque Davi também, ele era criterioso quanto às pessoas que iam participar daquele lugar. Não eram somente os sacerdotes, mas também não era qualquer pessoa. Qualquer pessoa tinha acesso, sim, mas não era qualquer pessoa que operava no serviço. O que você tem para oferecer? Sabe? Não se apresente a Deus de mãos vazias. O que você tem? Existia uma capacitação, existia um treinamento, existia uma escola por trás daquilo. Sim, existia. E quando eu estou falando sobre escola, estou falando sobre 1 Samuel 10, 1 Samuel 19. Existia, de fato, uma escola que treinava profetas através da música. Samuel chefiava esses homens. E Davi aprendeu com Samuel, porque Samuel era o mentor de Davi nesse sentido. Então a gente está falando de algo que tem fundamento, que tem princípio. Então, qual é o sentido de se restaurar pessoas? Restaurar pessoas com esse coração, restaurar pessoas que tenham esse desejo, que queiram prestar esse serviço, queiram se unir ao que Deus está fazendo e ser na terra uma expressão visível de Cristo. Estamos caminhando para a conclusão. Gostaria que você visse sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas.
Primeiro livro de Crônicas diz assim: Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Remã e de Jedutum para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Esta é a lista dos escolhidos para a função. Agora no versículo 6. Todos os homens estavam sob a supervisão de seus pais, quando ministravam a música do templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Remã estavam sob a supervisão do rei. Ele e seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor. Totalizavam 288. Então tiraram sortes entre jovens e velhos, mestres e discípulos, para designar-lhes suas responsabilidades. Primeira Crônicas, capítulo 25. Aí eu li o primeiro versículo, depois li o versículo 6. Porque o outro versículo ele fala que dá uma infinidade de nomes. Então, basicamente, a ideia de falar sobre música não é só como tocar ou só como compor, mas é que tipo de vida ter. Uma vida de louvor a Deus é uma vida de devoção, é uma vida de relação, é uma vida de interação com o que Deus está fazendo. Eu queria propor algo. E Sião é de onde se ouvia o som. Davi fala sobre a arte de profetizar ao som de instrumentos. A gente vai ter um momento agora e que eu queria te convidar a fazer parte disso. Não pense que quem está aqui está prestando serviço para quem está aí. Nós somos um povo. Nós somos um serviço, um culto a Deus. Queria te convidar a liberar um som que há em você. Queria te convidar a... Fique de pé. A gente precisa de entender que não tem a ver com a gente. O Evangelho não são boas notícias para a gente. Não é algo para somente um afago para as nossas almas. O Evangelho, ele não são boas notícias. O Evangelho é o poder de Deus. Diz que tem Apocalipse. O Evangelho é o poder de Deus. Libere o que está em você. Libere o som que está em você. Isso não é forçar ninguém a fazer algo inovador. É a gente prestar um serviço a Deus. E que fazer ou liberar esse som seja apenas curvar a nossa cabeça e dizer: Deus, eu não quero esse lugar. Seja apenas dar um passo atrás e dizer: eu não quero estar mais nesse lugar. Esse lugar é seu. Talvez o fazer algo para Deus seja apenas se submeter. Porque talvez ele não encontre espaço. Porque a gente já está. Mas a gente está sentado no lugar que é dele e ele
Não. Talvez o fazer algo, o liberar algo, seja se esvazie. Perceba o som. Deixe a sua mente captar o som. O som não é uma música, mas é um som. Porque o som constrói. Ele disse haja. Ele liberou uma palavra e o som se perpetuou no meio do vazio e as coisas começaram a existir. Então perceba o som trazendo ordem ao caos da nossa vida. A primeira coisa que Deus criou foi o som. E somente Ele estava. Deixe a sua preocupação. Deixe o dinheiro. Nós queremos, Senhor, abençoar esse lugar. Queremos levantar um som, Senhor, que expresse o Senhor. Nós queremos reproduzir algo, ou expressar algo que venha de Ti. Se como o Senhor disse, venham e vejam como é. Ao humilde e contrito de coração. Que tipo de lugar vocês estão edificando para mim? Quem são essas pessoas que vão construir um lugar para que eu habite? São aqueles com o coração quebrantado. Pessoas com o coração devoto, coração entregue, rendido. Não é o que podemos fazer. Não se trata de quem somos. Mas é quem o Senhor é. Se solte. Perceba o som.
seja a nossa canção. Que o que sai dos nossos lábios seja a canção do Senhor. Em nome de Jesus, faça-nos. Limpe as nossas mãos. Que uma coisa também é subir o monte, outra coisa é permanecer lá. Então faça-nos subir, como o Salmo 24 diz, com mãos limpas e coração puro, mas não apenas por subir, ou por um momento, ou por um domingo, no momento do culto, mas por permanecer ali, nesse lugar, onde a nossa vida é um louvor, porque justamente habita a sua presença. Em nome de Jesus. Irmãos, e pegando um gancho que o Maurício nos trouxe, o que é idolatria, então? Imagina que hoje tivesse aqui o Alessandro Vilas Boas e ele pedisse o violão. Ou, fala alguém, Tom Molinari. Você viria diferente? Você se portaria diferente? Ou esse lugar estaria com mais pessoas? Sabe o aniversário da igreja? Quando chama o cantor conhecido para encher a igreja? Sabe aquela história? Sabe o que é isso? O juízo de Deus aos corações idólatras. Ah, vocês querem um ídolo feito de carne e osso. Vou dar para vocês. Então toda vez que você idolatra alguém, é o próprio Deus permitindo juízo contra o seu coração idólatra. O que é idolatria? É o juízo de Deus aos corações idólatras. Por isso, não há o sacerdote ou a ministra de louvor. Não existe isso. Existe um corpo, uma igreja de sacerdotes reais, ungidos pelo próprio Senhor a prestar um serviço. E é isso que a gente está tentando construir com tudo isso que a gente está falando. Quando nós chamamos um personagem ou até um sacerdote para fazer o serviço para a gente, quando você não tem tempo de limpar a sua casa, você contrata quem? Uma faxineira. Sim? Quando você não tem tempo de adorar, você contrata quem? Um músico que tem um violão e faz o serviço para você. Aí você fica sentadinho lá, ouvindo ele prestar o serviço, porque você não tem tempo de limpar a sua casa. Entendeu? Tem gente que fala assim, eu só consigo adorar a Deus com música do fulano, do ciclano, do beltrano. Idolatria. É porque o seu coração tem uma música. Entende? Eu estava conversando com outra coisa que o Maurício falou muito interessante, essa conexão entre as escrituras, a lei, e o serviço profético. Pode se assentar mais um minutinho. Rapidinho, já estou encerrando. Você sabe o que é pedra angular? Esse rapaz judeu lá estava me ensinando isso, compartilhando com vocês. Achei muito interessante. Porque quando você pergunta para o engenheiro o que é pedra angular, o engenheiro vai falar que é a pedra principal da construção, né? Que lança o fundamento mais profundo e tudo é construído em cima dela. Só que não existe um ponto numa construção grande, existem vários pontos. Então não é pedra angular isso. A pedra de fundamento, né? Aí as pessoas já imaginam fundo por ser fundamento. Mas a palavra pedra angular faz alusão às construções em Israel, dos portões das cidades, é feito com dois arcos. Um arco de um lado e outro arco de outro, e na ponta eles têm uma cavidade como se fosse um ângulo, uma cava. E o que trava o portão é uma pedra em triângulo, chamada pedra angular, porque ela é de ângulo, que encaixa no primeiro arco e no outro arco, fazendo com que eles
se sustentem. Em Israel, um desses arcos chama a lei de Deus. E o outro arco chama os profetas de Deus. E Jesus é a pedra que conecta a lei e os profetas. E faz com que aquilo funcione. Se você tirar Jesus, o portão cai. Se você tirar Jesus, o arco do lado cai ou o arco do outro lado cai. Então por que Jesus é a pedra de ângulo? Porque ele é uma cunha, sabe cunha? Que trava o serviço profético e a interpretação da lei. Esse é o Jesus. Por isso nós temos que ter as escrituras e a profecia, entende? E a profecia não é aquilo que ainda não aconteceu. A profecia é falar quem Deus é, aquilo que Ele já fez. Entende isso? Como é que muda tudo? Quando alguém fala assim, eis que te digo, e fala algo que ninguém nunca falou, a chance dele estar errado é muito grande. Porque profecia tem a ver com reconhecer quem Deus é e aquilo que Ele já fez. Outra coisa que eu achei maravilhoso, que veio ao meu coração para a gente fechar falando disso, é que a gente fica ocupando demais nosso coração com tantas coisas, preocupando, que falta espaço para ocupar o que deveria ser ocupado. Sim ou não? E a gente às vezes preocupa com hoje, mas principalmente preocupa com o amanhã, já massacrado pelo que aconteceu ontem. Então a gente está sempre preso num tempo que não é presente. Então você está aqui na reunião ouvindo eu falar e sua cabeça já está no almoço, na casa de estar lá na coisa. Está entendendo? A gente não consegue, a gente tem dificuldade de parar tudo, dar pausa e falar, deixa eu presente. E aí, esse amigo meu, esse rapaz me ensinou outra coisa. Sabe quando Moisés pergunta assim para Deus, mas o que eu vou falar que está indo comigo? Quem? Qual é o seu nome? Aí a nossa Bíblia foi traduzida como eu sou. Mas ele falou, está errado, muito errado. Porque não existe o verbo ser ligado a tempo no hebraico. O eu sou não pode ser eu sou porque ele é hoje. Ou eu sou porque ele foi ontem ou porque ele será amanhã. É como se essa palavra é asher. E asher é eu me tornarei continuamente o que você precisar que eu me torne. Não é que eu era ontem, você hoje, você amanhã. Eu já sou ontem, hoje e amanhã. Entendeu isso? Então quando você se preocupa, você está falando que ele não é asher. Que ele ficou no ontem. Que ele não será asher amanhã. Entendeu? Ele não será o eu sou amanhã. Você tira quem ele é. Porque ele é, não está ligado a tempo, está ligado a uma linha reta chamada eternidade. Ele é para sempre. Ontem, hoje, amanhã, na nossa cabeça, mas ele é. Ele não é apenas o eu sou, porque sou é para o presente. Ele era, ele há de ser tudo que a gente precisar para ele. Que ele se torne. Lindo isso, não é? E isso deve ser uma vacina para a nossa preocupação, entendeu? Quando o negócio começar a arrebentar com a gente vai lá e ele acha. Ele é. Ou, na melhor tradução seria, eu serei o que serei. Ou eu me torno tudo aquilo que você precisar que eu me torne. Lindo isso. Porque ele não é o Deus daquela tribo ou daquele povo. Ele não foi apenas o Deus dos 12 discípulos. E ele não é apenas Deus do meu filho. Mas ele vai ser dos meus netos, dos meus netos, dos meus tataranetos.
fechar, que ele falou sobre Amós 9:11, o tabernáculo, a gente está tentando construir algo, não imitando, que não vai funcionar. Certo? Como eu falei, toda vez que a gente precisa copiar algo, é porque a gente não ouviu o que de fato ele está fazendo. Tudo que ele está fazendo, ele habita. Então a gente pôs uma tenda, porque é tenda é mais legal do que templo, não é nada feio. Mas o que a gente está tentando construir é um corpo de pessoas que entendem o seu sacerdócio e prestam esse serviço. Entende? Então quando começar a música domingo que vem, não fique na sua cabeça, alguém vai fazer música e eu vou ouvir. Quando começar a música é nós, mesmo que um tenha habilidade para jogar na esquerda, o outro joga com a destra, o outro joga no gol, é um time e todos cooperam para que ele venha habitar no meio do nosso louvor, que normalmente começa como música. Música é uma expressão de arte, ok? Deus pode habitar na arte, ótimo. Mas louvor é só quando ele vem e habita. Quantas igrejas têm muita música e pouco louvor? A personificação de um líder de louvor já descaracteriza totalmente a possibilidade de Deus se manifestar. Por quê? Porque as pessoas estão tomando o lugar do próprio Deus. Mesmo que ele queira, a cantora não vai deixar. Entende isso? E se ele habitar, ele tem que tirar quem está no palco. Por que aqui não tem um palco? Porque não tem gente aqui melhor do que o outro, entende? É um corpo. Bem, meus irmãos. Como eu falei, nós estamos ceando todo domingo desse mês. E eu quero fechar com essa ceia memorial, em memória de Jesus, com o texto de 1 Coríntios 10. Eu pediria que você abrisse comigo, que é muito importante que você guarde isso. 1 Coríntios 10. Tanta coisa hoje já aconteceu, né? Tanta informação aqui. Deus ajude a nossa mente a guardar. Fazendo conexão com tudo que foi pregado. Olha só, versículo 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos. Vocês são pessoas sensatas. Julguem-se por si mesmos o que eu digo que é verdade. Quando abençoamos o cálice e a mesa, não participamos nós do sangue de Cristo? E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? E embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Pensem no povo de Israel. Acaso os que comiam dos sacrifícios não partilhavam do mesmo altar? Então, o que estou tentando dizer? Que a comida oferecida a ídolos tem alguma importância ou que os ídolos são deuses de verdade? De maneira nenhuma, eu estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham parte com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice de demônios. Vou repetir. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice de demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Acaso nos atreveremos a despertar o ciúme de Deus? Somos mais fortes do que Deus? Você é mais forte do que Deus? Você quer provocar uma briguinha? Eu, da minha janela, né, eu moro numa praça e nessa praça passam muitas pessoas alcoolizando durante a noite, aí de manhã começam as briguinhas. 6 horas, 5h30, 6 horas. Começa a briga. Aí sabe como é que é briga de bêbado? É briga de empurrão. Sabe aquelas brigas assim, eu vou te fazer isso, eu vou fazer. Mas quem quer fazer, empurra assim, gente. Chega perto. Quer fazer, chega lá e faz o serviço. Não, eu vou lá buscar o revólver. Busca nada. Não faz nada. Às vezes eu percebo que
nós fazemos essas provocações com Deus. E Paulo está trazendo aqui para nós o seguinte: vocês estão participando da ceia todo domingo, mas existem ídolos ainda no seu coração? Porque se ainda há uma obstinação idólatra, vocês participam de uma mesa de demônios, não na mesa do Senhor. Porque a mesa do Senhor é aquela mesa onde reconhecemos que Ele está na cabeceira da mesa. Entende? Se há ainda idolatria, o que Paulo está falando, vocês têm corações com ídolos, essa mesa é de demônios. E quando há demônios, quando há idolatria, há ciúme de Deus. E ciúme, sabe o que é? Provocar rivalidade com Deus. Tem alguém mais forte com Deus ou à altura de Deus para brigar com Deus? É isso que Paulo está falando. Não façam isso. Comam do pão e bebam do cálice sem ídolos. Seja o seu dinheiro, seu filho, sua esposa, qualquer coisa. Põe Deus em primeiro lugar. E é assim que eu queria provocar vocês a cear hoje. Pedindo a Deus que Ele seja o primeiro. Sem ídolos. Não tem ninguém aqui querendo ser adorado. Só um que pode habitar no nosso mente. Pode distribuir os elementos. E quando você receber, você continue em pé. E lembre da cruz. Jesus, nós expomos o nosso coração hoje, abrimos o coração. Abrimos a nossa mente e pedimos uma faxina. Limpa aqui, Senhor. Limpa as nossas inclinações idólatras. Limpa aquilo que rouba a nossa capacidade de participar da sua mesa. Rouba a nossa capacidade de te dar o devido lugar a essa mesa. Tire de nós aquilo que provoca rivalidade, ira, ciúmes no Senhor. Não queremos, Pai, sermos como aquela esposa que trocou sua casa e seu marido numa casa de programas. E aquele pecado daquela mulher era a exposição de um pecado no coração de todo o povo. Queremos um coração onde o Senhor tem esse devido lugar de primazia. E nos apegamos à palavra do Senhor que diz que toda vez que nós participamos da sua mesa, comemos do pão, tomamos do cálice, nós fazemos memória, nós fazemos valer a memória desses atos da cruz. Nós anunciamos que a morte do Senhor não foi em vão, e anunciamos porque acreditamos na sua vida. Queremos que essa manhã se cumpra mais um dia, onde no seu calendário, no seu tempo, seja finalizado mais um dia para que o Senhor venha. Porque nós te esperamos. Esperamos o Senhor a cada dia, como se fosse a última coisa que precisávamos. See
Eu lhes transmito essa manhã o que também eu recebi do Senhor. Que houve uma noite onde ele foi traído, e mesmo sendo traído, ele tomou um pão semelhante a esse, levantou e agradeceu a Deus, partindo e profeticamente anunciando: este é o meu corpo, que será entregue naquela cruz por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois dele comer, ele tomou um cálice semelhante a esse, ergueu e disse: isto aqui é um novo ato, uma nova aliança, um novo pacto, um reset, um start, confirmado com o meu sangue. Faça isso em memória de mim, todas as vezes que vocês beberem, porque cada vez que vocês comem e bebem, vocês anunciam que este ato, esta ação, que é a morte do Senhor, não foi em vão. Vocês fazem isso até o dia que Ele voltar. Pai, obrigado por esse ato em memória. Queremos levantar o seu nome, dizer que não foi em vão. Obrigado por cada gota de sangue que escorreu daquela cruz. Que nós experimentemos da tua eternidade, para recompensar com as nossas palavras, com os nossos gestos, nosso muito obrigado. Pode comer do pão e tomar do cálice. Portanto, que vocês comam ou bebam ou façam qualquer outra coisa, sem esquecer que tudo deve ser para a glória de Deus. Tudo